Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre modelos de usuário. O roteiro para a aula de hoje é sobre modelos, personas, objetivos, construção de personas, personas na prática e outros modelos. Então, o primeiro passo é estudar com os conceitos sobre modelo, né? A parte de modelos é o que fazer com várias anotações que temos depois das coletas de dados, né? Nós fizemos isso na parte de design research. Não vai dar para analisar tudo de uma vez que formos tomar uma decisão de design, né? Isso são coisas nas quais a gente vai ter que se atentar com relação à parte da construção das personas em si, né? Então, dentro desses aspectos, a gente precisa saber um pouco dos conceitos sobre a parte de modelos. No caso, modelos representam fenômenos complexos com uma abstração útil. Dentro desses modelos, um modelo é bom para enfatizar características relevantes dado um problema de uma estrutura e relacionamentos que representam e retiram a atenção em detalhes menos significantes, né? Outra definição para modelos é que uma parte importante de qualquer modelo de análise ou de design envolvem as suas representações, né, no qual nós utilizados para registro do que foi aprendido ou definido, né? Então eles definem um recorte do mundo de interesse sob uma determinada perspectiva, como um determinado foco e determinado nível de detalhes, né? Um exemplo que nós temos aqui é o exemplo de uma planta, de uma casa, um exemplo de uma célula, ou até mesmo de um esqueleto de um circuito elétrico, né? Que a gente tem vários detalhes, né? Com relação a maior nível de detalhes. E nesse ponto, que modelos representam em HC, né? O que podemos e queremos modelar? Dentro dessas características, nos modelos, nós queremos modelar as pessoas, né? Que envolvem é, ou, mais tecnicamente, os tipos de usuários que utilizarão nossos sistemas, né, no qual nós estaremos projetando. No qual nós incluiremos informações com relação à parte demográficas relevantes, a parte de motivações e crenças, a parte de intenções e comportamento e objetivos relacionados a essas pessoas, né? Então, dentro dessas principais características, nós vamos ver sobre a parte de personas, né? No qual uma persona é um personagem fictício barra hipotético de um grupo de usuários reais criada para descrever um usuário típico, né? A persona ela é utilizada principalmente para representar um grupo de usuários finais durante as discussões de design, mantendo todos focados no mesmo alvo. Então, as personas são definidas principalmente por seus objetivos, que são determinados num processo de refinamento sucessivos durante a investigação inicial do domínio de uma atividade do usuário. Em geral, começamos com uma aproximação razoável e convergimos numa população plausível de personas, né? No caso, como eu acabei de falar, né, as personas elas não são pessoas reais, são personificações de dados, são chamados também de Composite User Archetypes, que são baseados em comportamentos e de outros dados, tá? Então cada persona recebe um desenho, uma foto que representa um nome, uma ocupação, uma profissão. Elas possuem contextos, né, com relação à parte comportamental, à situação social, sonhos e esperanças, né, e uma história para contar, né, no qual a gente tem uma história para contar sobre essas pessoas em si, tá? A utilidade das personas, ela facilita a comunicação sobre diferentes tipos de usuário com diferentes tipos de necessidades. Facilita priorizar diferentes tipos de usuário e faz a equipe se referenciar aos dados e padrões de maneira mais pessoal e empática, né, das pessoas. Então ajuda a evitar algumas armadilhas durante a fase de design, né, o caso esse lado do usuário elástico ou a parte de design autorreferencial e também com relação a armadilhas de casos extremos, tá? Então dentro dessas características nós temos as personas, né, tipo são tipos de usuário, imagine tipo de usuários para carros, né, no caso nós temos as personas voltadas para pessoas, por exemplo, o Alexandre tem como meta um carro que seja rápido e seja divertido. A Marge, né, tem como objetivo, como meta
se esteja salvo e fique confortável. Já o deles, ele tem como meta transportar grandes cargas e ser um veículo que seja confiável, né? Então, para isso, cada uma dessas pessoas possuem características diferentes com relação ao perfil comportamental para o mesmo tipo de gosto, né? Tipo, pessoas que gostam de carros, né? Então, dentro desses aspectos, eu deixei um exercício para vocês dentro do AVA, no qual eu coloco lá um exercício sobre o poder de personas. Né? Imagine que você tivesse que projetar um carro, né? Aí vocês abram o AVA e verifiquem um exercício na qual a gente está comentando sobre essa parte de personas, beleza? Um exemplo também da parte de personas são, por exemplo, a gente coloca aqui os X-Men. Né? Os X-Men, nós sabemos que existem as personificações, né, com relação a elas. Temos o Professor Xavier, o Logan, Magneto, Tempestade, Jean Grey, o Scott, né? Elas são personificações, né, de pessoas, no qual as personas, né, nós temos algo que inclui a parte de personas com mais detalhes, né, que elas devem ser baseadas em pesquisa, no qual sua eficácia depende da qualidade da pesquisa. Suas características devem ser rastreáveis para dados da pesquisa. Representam tipos de usuários e de um produto específico. Não é fácil reusar personas em diferentes contextos para para diferentes produtos, né? No caso, o reuso só é possível se a pesquisa incluir dados sobre vários produtos em si, no qual sugere muitos outros desafios, né, para tornar esses dados confiáveis, tá bom? Mas também eles não são estereótipos, né? Porque estereótipos são conjecturas ou suposições, porque personas, né, devem nascer de dados, tá? No qual esses dados que são provenientes das nossas pesquisas, das coletas de dados, né? Que inclui as técnicas que eu apresentei para vocês na aula passada, com relação àquelas técnicas, né, da parte de design research. Então, as personas, elas devem ser típicas e críveis, mas não ser estereotipadas, né? Estereotipadas, beleza? Outro ponto é que elas devem explorar extensões de comportamento com relação não à média, né? Geralmente, ela leva um conjunto de personas para um produto, o qual deve ter seus objetivos e representa o porquê do comportamento, né? Que pode representar também não usuários, no caso permite personas como cliente, como exemplo, pais que compram brinquedos para os seus filhos, personas indiretas, né, que envolvem, por exemplo, pacientes de uma clínica, ou antipersonas, né, que são personas negativas, que são grupos de usuários que não se intenciona em satisfazer, né, dentro da parte criativa do seu produto, beleza? E também, dentro dessas características, nós vamos ver algo relacionado à parte de objetivos, né? No qual os objetivos esclarecem o porquê dos padrões comportamentais observados, que são inferidos dos dados de coleta, né? Que não adianta perguntar diretamente sobre eles. No qual o maior desafio é tentar identificar esses objetivos, no qual esses objetivos incluem a parte de escrevê-los de maneira sucinta, beleza? Dentro desses objetivos, nós temos alguns tipos de usuários, nos quais nós temos objetivos de vida, que são reflexivos, né, que é relacionado a quem o usuário quer ser. Objetivos fim, que é relacionado à parte comportamental, no que o usuário quer fazer. E com relação a objetivos de experiência, que é experiência que é algo mais parte visceral, como o usuário quer se sentir, tá? Que é as seguintes perguntas. Então, dentro desses aspectos, né, com relação aos objetivos das pessoas em si, envolve as pessoas, né, um exemplo, né, de objetivos de vida é viver uma vida boa, ser expert em alguma coisa, ser bem sucedido, ser atraente, popular e respeitados pelos pares, né? Isso são exemplos, né, relacionados à parte de objetivos de vida. Dentro dessa parte de objetivos de vida, eles estão relacionados ao processo cognitivo reflexivo, que envolve considerações e reflexões conscientes sobre experiências anteriores e reconhecimentos adquiridos pelas pessoas. Né? Para dar atenção aos objetivos de vida, o projeto de um sistema interativo, ele deve integrar os desejos e as expectativas de longo prazo dos usuários com as experiências proporcionadas durante o uso desse sistema. Então, durante o uso
Essa integração ocorre através de um processo reflexivo do usuário que atribui significado e valores de longo prazo à experiência proporcionada de uso. Dentro dos objetivos afim, né, nós temos a parte comportamental, que, por exemplo, perceber problemas antes que se tornem crítico, se conectar aos amigos e família, terminar todas as tarefas até o horário de ir embora, encontrar uma música que goste, fazer um bom negócio, né? Isso tudo são objetivos afim, que é relacionado à parte comportamental. E dentro desses objetivos em si, ele tende a atender aos objetivos finais, né? No qual significa projetar um sistema interativo capaz de estar alinhado com e complementar aos comportamentos dos usuários, ok? Então essa é uma das pequenas definições da parte de objetivos afim, ou objetivos fim, que é voltar para a parte comportamental. Já os objetivos de experiência, que é o visceral, envolvem se sentir inteligente, se sentir no controle, se divertir, relaxar, ficar focado e alerta, né, com relação a alguns pontos da parte de experiência, né. Então, dentro dessas características, elas estão relacionadas com o processo cognitivo visceral, que é responsável por perceber e reagir rapidamente aos estímulos do ambiente, né, através dos cinco sentidos, que envolvem a visão, audição, tato, paladar ou até mesmo olfato, né? E também com relação ao sistema motor humano. Então, esse processamento nos auxilia a decidir rapidamente sobre o que é bom, o que é ruim, o que é agradável, o que é desagradável, seguro, perigoso, né? E apoiar os objetivos de experiência exige maior atenção de uma característica física do sistema interativo para afetar as principais reações e sentimentos dos usuários de forma esperada, ok? Então, dentro desses objetivos também, nós temos os objetivos de não usuário. Os objetivos que envolvem esses não usuários, nós temos os objetivos de clientes, que são consumidores, como clientes, como os pais, parentes, amigos, no qual há preocupações com segurança ou fidelidade. Já as organizações com clientes, nós temos os gerentes de TI, gerentes de aquisições, que estão preocupados sempre com o produto, voltado para a parte de preocupações com segurança, facilidade de uso, facilidade de manutenção, preço, facilidade de customização, né? E da parte de objetivos de organizações, que é o local onde os clientes e usuários trabalham, que envolve a parte de voltar para a parte de conceitos com relação a lucro, aumento da fatia de mercado, reter clientes e recursos mais eficientes em si. E eles devem ser reconhecidos e considerados, mas não devem ser base para o design, beleza? Bom, e agora nós temos a parte de construção de personas, no qual a parte da construção de personas envolve a parte de análise detalhada, mais a síntese criativa, no qual há vários métodos, tá? Nós vamos estudar um deles, tá? Que essa parte da criação dos métodos das personas envolve agrupar os entrevistados por papel, identificar as variáveis comportamentais, mapeie os entrevistados para variáveis comportamentais, identifique padrões comportamentais relevantes, sintetize características e defina os objetivos, verifique redundâncias e completude, classifique o tipo de personas e, por final, expanda a descrição de atributos e comportamento. Para a construção de personas, o primeiro passo é agrupe os entrevistados por papel. Na indústria, papéis de trabalho ou descrição de trabalho servem. Entre consumidores, há variações mais complexas, por exemplo, papéis de família, papéis por atitudes ou por abordagens para tarefas diferentes, papéis por interesse ou aptidões em relação ao estilo de vida, tá? Isso tudo são agrupamentos de papéis. Okay? O segundo passo é identificar as variáveis comportamentais, no qual variáveis demográficas não costumam afetar tanto o comportamento como as comportamentais. Por exemplo, variáveis comportamentais envolvem atitudes, que é o que o usuário faz, com que frequência e volume. Atitudes, que o que o usuário pensa do domínio do produto e tecnologia. Aptidões, qual o grau de educação do usuário, qual a sua facilidade de aprender. Motivações, que é por que o usuário está envolvido com o domínio do produto.
habilidades, quais as habilidades do usuário com o domínio do produto e suas tecnologias, né? Isso são algumas perguntas os quais a gente faz para conseguir obter e identificar as variáveis comportamentais. Outro ponto é confrontar a hipótese de personas feitas antes das coletas de dados, porque os papéis da hipótese realmente se diferenciaram em relação às variáveis comportamentais foram validadas, se ressaltam com relevantes. Há variáveis adicionais não antecipadas na hipótese, então liste todas essas variáveis comportamentais relevantes, ok? Mas neste momento você pode descobrir que vai precisar coletar mais dados. Bom, dentro desses aspectos nós temos as variáveis contínuas e as variáveis discretas, né? As variáveis contínuas e as variáveis discretas, elas envolvem a parte de variáveis quantitativas, né? As variáveis contínuas, elas são quando os valores são expressos como intervalos ou uniões de números reais, né? Por exemplo, peso, massa, altura, idade, né? Isso tudo são variáveis contínuas. Já as variáveis discretas, elas são um conjunto de resultados possíveis, é finito ou enumerável. Por exemplo, número de filhos, número de alunos numa escola, isso tudo são considerados como variáveis discretas, beleza? Então, o objetivo não é ser preciso com relação aos valores de escala, é identificar quantos e quais clusters de usuários há, né, com relação a os variáveis comportamentais, beleza? Fazer um mapeamento. O passo 4 é identificar os padrões de comportamentos relevantes, porque procure clusters de usuários que apareçam juntos por diversas variáveis e grupos de usuários que se repetem em 6 ou 7 variáveis representam um padrão comportamental relevante, né? Que no caso são as conexões que devem ser lógicas para serem validadas. Nós vamos ver esses passo a passo, né, no estudo de caso que eu vou apresentar para vocês em sala, beleza? Bom, então dentro dessas características, né, nós temos o passo 5, que é sintetize características e defina os objetivos, no qual o foco em períodos típicos que capturam um conjunto de ações relevantes do usuário, como um dia da vida, sintetizar detalhes dos padrões de comportamentos que representam o uso do produto ou situação atuais típicas e significativos para o usuário, e para cada padrão de comportamento, incluir comportamento em si, das atividades e suas motivações, o ambiente de uso, as frustrações, os pontos de dor associados às soluções atuais, dados demográficos ligados ao comportamento, habilidades, experiências e competências relacionadas ao comportamento, atitudes e emoções relacionadas ao comportamento, interesses relevantes, como outras pessoas, produtos e serviços, e formar alternativas ou concorrentes de fazer assim a mesma coisa, especialmente técnicas análogas, beleza? E resultados esperados com uma lista de descrição de características dos comportamentos, que é tentar manter os pés no chão, mas pode ter mais detalhes fictícios, né, dentro da criação das personas, né? A gente vai ver isso com mais detalhe durante a execução do nosso trabalho prático, beleza? Adicionar alguns dados demográficos que envolvem idade, localidade geográfica, renda, se necessário, até mesmo cargos, também podem ser incluídos durante essa parte de sintetização das características para definir os objetivos dos nossos usuários, tá? Dentro dessas mesmas características, né, nós temos que sintetizar os objetivos que podem ser desafiador, né, porque veja os comportamentos dos usuários nos clusters e pergunte o que cada pessoa está tentando fazer. Analise a resposta de questões de entrevistas que tenham sido sobre objetivos, né? E são aceitáveis os objetivos, né? A maioria serão objetivos afim, né? Que no caso a gente pode selecionar de 3 a 5 personas, já está bom com relação a objetivos afim. De 0 a 1 com relação a objetivos de vida, né? Que são personas empresariais que podem ter nenhuma, e personas consumidoras que terão mais, né? São alguns comuns são não perder / desperdiçar tempo,
ou não me sentir estúpido, né, com relação aos objetivos de vida dessas pessoas, e de 0 a 2 personas com relação ao objetivo de experiência, né, que são voltados para a parte de domínios específicos e podem atingir mais, né, no caso dos objetivos de experiência de vida ou da utilização de produtos já existentes, né. Personas elas podem ter relacionamentos entre si, né, que podem fazer parte da mesma família ou uma equipe dentro de uma mesma organização. No caso, só vale a pena se há várias variações comportamentais relacionadas a variações em tamanho de empresa ou indústria, ou em dinâmicas familiares sociais, que também envolve a parte crítica da ilustrar interações sociais entre colegas de trabalho e membros de família ou de um grupo social. E é mais desafiador de sintetizar do que uma dinâmica social única, ok? E o passo 6 é verificar redundâncias e completude, né? Analisar os mapeamentos de características e objetivos em busca de lacunas, né? Que pode levar à necessidade de coletar mais dados, tá? Vocês vão perceber que pode, falar assim, putz, podia ter colocado ou pesquisado outros tipos de dados, faltou informações, né? Nas quais eu posso estar mapeando com relação às características comportamentais desses meus usuários. Avaliar o quanto as pessoas variam em relação às outras, no caso, podem fazer sentido eliminar algumas, tá? Não há problema, dependendo muito da sua análise crítica com relação a essa parte de construção e mapeamento dessas características de objetivos de usuários, tá? Ela deve ter uma variação em relação a pelo menos um comportamento significativo, tá? Então é importante não ter nenhuma lacuna e nenhuma redundância, tá? E o passo 7 é classificar os tipos de persona, né? Já devem parecer como pessoas reais, né? Factíveis de se conhecer o seu dia a dia, mas não dá para projetar para todos, né? Porque é preciso focar e priorizar, né? Com relação ao objetivo, é encontrar a persona que será o seu alvo principal, no qual é projetar a interface para fazê-la completamente satisfeita, né? Sem desanimar as demais personas, tá? Então, atender também aos possíveis pontos, né, das personas nos quais nós descartamos. Tá? E o processo de designar os tipos de persona, né, que envolvem personas do tipo primárias e secundárias, né? As personas primárias é o público-alvo principal por interface, né? Que são interfaces aqui que podem ser aplicações diferentes ou conjunto de funcionalidades diferentes na mesma aplicação, que a escolha é por eliminação e comparação de objetivos. No caso, não precisa ser o maior grupo, né, de usuários com o mesmo perfil comportamental. As personas secundárias, né, que satisfaz com a interface das personas primárias, mas tem outras necessidades a mais, né, que nem sempre existe, e se há, é porque o produto está muito amplo, né, tipo, o escopo está muito aberto. Então projete para as personas primárias e ajuste os design para acomodar as personas secundárias, beleza? Temos as personas suplementares, né, que são as necessidades que são satisfeitas pelas necessidades de personas primárias e secundárias, que são personas que a gente chama de personas políticas, entram aqui, né, nessa parte. A parte de clientes, né, que costumam se tratar de personas secundárias. E em alguns casos, tem acesso a informações administrativas, e para essas são primárias, né? E as personas do tipo indiretas, né, que não são usuários, mas não afetam o produto. Então, tratam-se de personas secundárias. E as antipersonas, né, que são as personas negativas, que são tipos de usuário nas quais não são usuários, mas indicam grupos de personas que não se pretendem satisfazer com o produto, tá? Que também podem ser incluídas como algum tipo de persona na hora de você estiver construindo suas personas. O uso puramente retórico, né, comunica a equipe que não é para projetar pensando nessas pessoas, tá? Também é uma técnica, é um modelo de personas, beleza? E o oitavo passo expanda a descrição de atributos e comportamentos, né? Pegar a lista de características do passo 5 e transformar em uma narrativa, que nessa narrativa ela deve conter uma introdução breve da persona em termos de trabalho e de estilo de vida, descreve um dia a dia
da vida da persona, que inclui incômodos, preocupações, interesses diretamente ligados ao produto. A parte de detalhes adicionais devem ser uma expansão dessa lista de características com seus dados adicionais das observações e das entrevistas, no qual pode incluir alguns poucos mais detalhes ficcionais, tá? Não há problema. E não incluir dicas de soluções, né? Então usar dentro da nunca usar, né, algo muito importante, nunca usar valores, né, como salário entre 5.000, 7.000 por mês, ou nem médias, né, tipo de 1,5 filhos na sua descrição, né. Um exemplo, né, de criação de persona, eu tenho aqui, né, que eu disponibilizei para vocês no Ava. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma persona em si, no qual aqui nós temos algo sobre a pessoa, nós temos a idade, localização, são breves sobre essa pessoa, no caso a Rosa. Nós temos as principais considerações, suas frustrações, as suas metas, as suas tarefas, né, com relação ao comportamento dessa pessoa, né. Que dentro dessas características, né, para a gente definir uma persona em si, a gente precisa ter uma identidade, um nome, né, as observações, né, com um índice tipo fornecer a idade, alguns outros dados demográficos, né, que representam o seu perfil, né, do usuário. Inclua também uma foto para tornar a persona ainda mais realista e memorável. Defina um status, né, se essa persona é uma persona primária, uma persona secundária, ou um stakeholder, ou representa um usuário diante persona do seu sistema em si, né, uma persona de tipo cliente. Então defina isso também dentro da descrição. Os seus principais objetivos, né, as habilidades, as suas tarefas, né, e também coloque seus relacionamentos, né, que podem identificar, né, os pontos principais relacionados a essa persona, requisitos, né, de que a persona precisa, né, inclua situações de ajuda e as expectativas, né, com relação a essa persona. Escolha uma imagem, né, que representa, eu havia falado anteriormente, né, com relação aos dados demográficos, dicas de ambiente de uso, mas cuidado para não criar uma caricatura, tá? Porque isso não representa uma persona. Então retrate pessoas típicas, tá? Que é o exemplo que eu coloquei aqui no documento, que está também aqui nos nossos slides. Caso vocês queiram buscar alguma outra informação com relação à criação de persona, eu disponibilizei no Ava para vocês um material extra com relação a personas, tá? Então aqui tem um material extra sobre personas. Deem uma olhada nesse material extra que está relacionado a alguns vídeos, né, sobre criação de persona e alguns textos curtos sobre as partes de personas, tá? Fique à vontade, tá, de utilizar essas fontes de informação, tá? Dentro das partes de personas também, dos modelos de usuário, nós temos as personas na prática, né? Personas na prática envolvem alguns equívocos sobre personas, né? Projetistas, eles inventam personas, no caso, nascem dos dados, né? E das inferências sobre eles. Uma bandeira amarela, né, com relação a isso, se não tem objetivos, só há dados demográficos, né? E, tipo, isso não é algo meio que nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Não só usar dados demográficos, tá? Na hora da criação das personas. Não são tão úteis quanto pessoas reais, tá? Porque separação entre comportamentos idiosincrático e comportamento agregado. Se necessário, forneça dados a quem questionar suas personas. Não fazer tarefas também. Nem sempre o usuário pensa em termos de tarefas, mas devemos descobrir os seus objetivos. E são rastreáveis, né? Rastreáveis aos dados, que muitas pessoas não falam explicitamente sobre seus objetivos, por exemplo. Outro ponto é quantificando personas, né? Quantos usuários mapeiam para as personas. Questões quantitativas desnecessárias para o design e talvez necessárias para negócios, né? Então, personas organizacionais, né? Para diferenciar organizações ou unidades sociais com características muito distintas, elas devem ter descrições de comportamentos e incômodos com soluções atuais e nome e logo no lugar de foto, né? Também, em relação a isso, beleza?
Outros pontos, né, dessa parte de personas envolvem a personas provisórias, né, quanto não temos recursos para a pesquisa, no qual fomos descritas como personas reais, construídas de dados escassos, né, quando a gente não conseguiu buscar coletar muitos dados durante a parte de design research, elas têm das melhores opiniões de projetistas, né, elas são de fato as hipóteses de personas escritas em maiores detalhes, né, no qual devem ser claramente nomeadas como provisórias, usar desenhos e não fotos, tá? Usar o máximo de dados reais existentes, documentar dados reais usando e suposições feitas, se manter longe dos estereótipos, tá? E focar em comportamentos objetivos e não em dados demográficos, ok? Quando a gente for utilizar tipo personas provisórias. E outros modelos que incluem a parte de modelos de workflow ou modelos de sequência, né? Tipo um BPMN da vida, né? Modelos de processo de negócio, né? Isso tudo são artefluxogramas, né? Isso ajudam também como alguns tipos de modelo. Modelos de artefato, documentos de requisito, casos de uso, histórias de usuário também são considerados como modelos, tá? Que a gente pode estar utilizando para a construção de personas, tá? Ou utilizando para a parte de design, tá? De artefatos. E a parte de modelos físicos, né? Que incluem placas e circuitos lógicos, plantas, né? Isso são considerados como modelos físicos, beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje, basicamente isso. Qualquer dúvida, mandem e-mail, tá? Ou mandem mensagem lá nos nossos grupos do Telegram, ok?